Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Tá começando mais uma aula resumo do canal História Objetiva. Hoje você vai saber tudo o que você precisa sobre o ciclo do açúcar no período colonial brasileiro. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like para a gente continuar produzindo conteúdo legal para você. Mas vamos ao que interessa. No século V, na Índia, o caldo de cana começou a ser solidificado para ser consumido. Surgia assim a sarcara, ou areia grossa, que depois veio a ser o açúcar. No século VII, os árabes levaram açúcar para o Oriente Médio e de lá, mais tarde, com as cruzadas, o grão doce chegou à Europa. Como na Europa o clima não permitia a plantação de cana, o açúcar chegava lá com um preço muito alto. No século XV, ou nos anos 1400, com o início das grandes navegações, a cana passou a ser plantada em terras propícias ao seu desenvolvimento, como nas Ilhas Canárias e na Ilha da Madeira. Chegada do açúcar ao Brasil. No Brasil, como a gente já viu, o pau-brasil foi o primeiro elemento da nossa economia. Contudo, como a exploração nos primeiros anos foi muito grande, tal árvore começou a desaparecer do litoral, de maneira que a sua extração do interior da colônia passou a não ser interessante. Em 1530, ali no finalzinho do período pré-colonial, Martim Afonso de Souza, que veio a ser o donatário da capitania de São Vicente, hoje estado de São Paulo, trouxe mudas de cana da Ilha da Madeira para o Brasil. E deu super certo. De maneira que 2 anos depois, em 1532, ele fundou um engenho. Há quem diga que esse foi o primeiro engenho de cana do Brasil. Outros dizem que houveram engenhos anteriores. Entenda, o ciclo da cana tem início junto com a colonização. Praticamente começou junto com o sistema de capitanias hereditárias. Por aí você entende que a cana foi responsável pelo impulso inicial da colonização e ocupação territorial do Brasil. Mas como funcionava a economia da cana-de-açúcar? Com a necessidade de produzir açúcar em larga escala, os índios deixaram de ser interessantes como mão de obra. Os jesuítas se opunham à escravização deles. E os próprios índios, pela cultura que possuíam e conhecimento da terra, dificultavam o processo de dominação. Com isso, os escravos africanos começaram a ser amplamente introduzidos na colônia e foram assumindo o papel de mão de obra principal. Surgia assim os engenhos como unidade produtiva, os quais se localizavam nas Seis Marias, que eram os latifúndios dentro das capitanias hereditárias. Os engenhos eram basicamente divididos em Casa Grande, onde morava o proprietário do engenho, chamado senhor de engenho, e a sua família. Senzala, onde residiam os escravos. Casa de engenho, onde acontecia a moagem da cana. Capela, onde acontecia a vida religiosa da localidade. Campos agrícolas, onde a cana era plantada. Também nesses campos plantavam-se alguns outros alimentos para o consumo na própria unidade, ou seja, no próprio engenho. Esse modo de produção era o conhecido plantation, em que você tem latifúndio, produção praticamente única, voltada para a exportação. É importante dizer também que os engenhos produziam em menor escala cachaça. A crise do ciclo do açúcar. Podemos dizer que a produção açucareira chegou ao fim no Brasil? Claro que não, né? O açúcar e os engenhos continuaram a existir, e existem até hoje, de fato. Contudo, perderam importância. Mas por que o açúcar perdeu importância? Os holandeses eram parceiros dos portugueses no comércio do açúcar. Eles refinavam e distribuíam o açúcar português na Europa.
Dizem alguns que os holandeses chegaram a financiar a implantação de alguns engenhos. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu durante uma batalha contra os mouros no norte da África, criando uma profunda crise política, que resultou na Guerra de Sucessão Portuguesa e também na União Ibérica, na qual os reinos de Portugal e Espanha foram unificados, tendo como monarca Felipe II. E esse decidiu acabar com a participação holandesa no comércio do açúcar brasileiro. Em represália, em 1637, os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco e de lá passaram a produzir açúcar até que em 1654 foram expulsos no episódio que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Sem opção, os holandeses foram para o Caribe e de lá começaram a produzir açúcar, sendo eles imitados pelos franceses e ingleses. Havendo mais gente produzindo açúcar, o mercado enfrentou uma saturação e, consequentemente, uma queda dos preços. Também o açúcar produzido no Caribe chegava mais barato na Europa, até por conta da distância, o que deixou a procura pelo açúcar brasileiro menor. Com a descoberta de ouro no Brasil no final do século XVII, o açúcar passou então para um segundo plano. Mas essa história do ouro fica para uma outra aula. Acompanhe, siga o canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, faça um comentário, faça uma pergunta que a gente vai responder. E você fazendo tudo isso vai nos ajudar a produzir conteúdo de qualidade para você. Fica com a gente, valeu, obrigado.